Bom dia. Bom dia, Paulo. Hoje é a nossa live, nossa primeira live do ano de 2022. Bom dia, Ednélio. Primeiramente, desejar para vocês, né, um feliz ano novo, feliz 2022. Que esse ano na vida de vocês seja um ano de aceleração, que vocês possam desfrutar de tudo aquilo que foi semeado no ano de 2021. E se não foi semeado, que esse seja o ano da semeadura na sua vida, para que você possa colher frutos ainda nesse ano de 2022 e também nos demais anos que virão. E como por ser, né, a primeira live do ano, muitas pessoas me estavam entrando em contato comigo para poder perguntar quais livros leriam para o autodesenvolvimento nesse ano de 2022. Aí eu trouxe aqui uma pilha de livros para vocês, se vocês quiserem, né, dicas de livro, eu trouxe uma pilha de livros aqui para vocês, como indicação para o autodesenvolvimento em todas as esferas, né, da nossa vida, espiritual, emocional, profissional, o intelectual. Então, eu vou estar passando no decorrer da nossa live a indicação desses livros aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês, se vocês lerem, assim como eu, vocês darão um grande salto na vida de vocês e terão resultados, assim, expressivos e significativos ainda nesse ano de 2022, tá bom? Como de costume, nós iniciaremos a nossa live com uma leitura da Bíblia, né, de um versículo bíblico. E hoje eu vou deixar para vocês um versículo que está em Oséias, no capítulo 4, o versículo 6, a parte A. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Aqui a gente vê, né, logo de antemão, que a gente precisa, sim, buscar o conhecimento, buscar o desenvolvimento, até porque se tá aí todo esse conhecimento, é realmente pra gente, de alguma forma, se desenvolver. Então, que você possa, a partir de hoje, verificar o que tá à sua volta, o que precisa desenvolver aí dentro de você, qual área específica você quer desenvolver, porque, como eu falei, né, eu tirava um ano para poder me desenvolver em determinada área. Não quer dizer que eu não me desenvolvi em outras áreas, mas pelo menos uma área naquele ano era a área que eu focava para poder assim criar um pico exponencial, um desenvolvimento assim extraordinário naquela área da minha vida, não deixando, não me esquecendo das demais áreas, né? Teve o ano principal, o ano que para mim foi muito significativo, foi em 2017, quando eu resolvi desenvolver no campo físico, né, nesse lado físico, e que trouxe uma disciplina muito grande para eu poder me desenvolver nas demais áreas, né. Eu indico você começar, né, se você quer um conselho meu, inicie pelo desenvolvimento espiritual. Ivanilde, bom dia! Porque com o desenvolvimento espiritual, você vai perceber que você é um co-criador, você, de acordo com Gênesis 1:26, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você vai perceber que dentro de você há essa centelha divina capaz, sim, de materializar todos os seus sonhos, desde que estejam alinhados com a vontade de Deus, né? Mas que você vai descobrir esse poder que há dentro de você. Então, se você for se você quiser um conselho meu, inicie pela vida espiritual. E nos demais anos você pode focar nas outras áreas da sua vida. Mas o meu que trouxe uma mudança significativa realmente foi no campo físico, né? Essa mudança de corpo, de uma ex-gordinha e hoje ter esse corpo mais um pouco mais musculoso, mais hipertrofiado. Ele veio exatamente porque eu foquei naquele ano de 2017 nessa minha mudança física, né, no campo físico. E nos demais anos eu fui focando nas outras áreas da minha vida, né?
nunca vai ter um equilíbrio, né? Então, de antemão, eu já quero te dizer isso, que muitas vezes a gente quer focar logo em todas as áreas, quer desenvolver todas as áreas, mas não tem como existir esse equilíbrio. Você sempre vai se dedicar a uma determinada área mais do que as outras áreas, porque senão você não consegue, nem mesmo emocionalmente, dar conta de tudo isso, de todos os campos da sua vida. Não quer dizer também que você não dá conta, sim, de desenvolver as outras áreas da sua vida. Muito pelo contrário, eu sou adepta daquela que gosta sim de ficar o tempo todo se desenvolvendo, desenvolvendo a minha mente, o meu intelectual. Como alguns aqui sabem, eu estudo para concurso, mas não deixo de ler os meus livros. Eu não deixo de me desenvolver no campo espiritual, que é ler a minha Bíblia, ter o meu momento a sós com Deus. Eu não deixo de ter o meu momento com a minha família. Então eu tiro um dia da semana assim para ser aquele tempo de qualidade com a minha família, ter o tempo com a minha família. Então eu acredito que você tenha que ter organização. Bom dia! O que você precisa ter é gestão do tempo, a organização para que você consiga, sim, ser mais produtivo, ter mais produtividade, para poder não esquecer das demais áreas da sua vida. Então, eu gosto, sim, de desenvolver todas as áreas da minha vida, mas não quer dizer que todas as áreas, concomitantemente, serão desenvolvidas na mesma proporção. É isso que eu tô tentando deixar claro aqui para vocês não abandonarem as outras áreas da vida de vocês e focarem em apenas uma, mas também não desenvolverem todas na mesma proporção, com a mesma intensidade, porque senão vocês também não vão dar conta de desenvolver de uma forma, eu não diria perfeita, porque o perfeito ele não existe, né? Mas de uma forma assim que beira a perfeição em todas as áreas da sua vida. E vamos iniciar. Ontem eu deixei nos stories que eu estou um pouco doente, né? Minha garganta tá muito ruim, então se falhar, vocês já sabem que é por conta disso, né? Tô medicada, tô bem melhor, graças a Deus. Mas se falhar, vocês já sabem que é por conta desse meu dia ontem, que eu passei muito mal o dia inteirinho. Não consegui vir aqui nem conversar com vocês, né? Nem falar das metas que eu tava fazendo no dia de ontem, mas todas foram cumpridas também, na medida do possível. Ontem foi o mínimo do mínimo, mas eu fiz ali as metas do dia. E vamos orar para poder iniciar essa. Tava até esquecendo já da nossa oração, para poder iniciar e que o Espírito Santo venha acessar o seu coração nessa manhã dessa segunda-feira, na primeira segunda-feira do ano, e que possa guiar os teus passos no decorrer de todas as 52 semanas desse ano de 2022. Senhor Jesus, amado Espírito Santo, eu peço que nesse momento tu venha tomar o meu lugar, que não seja eu, que eu diminua e que tu cresça sempre em minha vida, que tu possa, Jesus, operar milagres e maravilhas nessas lives de segunda-feira, que possa ocorrer uma verdadeira transformação de vida na vida de cada uma dessas pessoas que estarão ouvindo ou vendo essas lives. Que o Senhor realmente, Jesus, possa trazer um desbloqueio exponencial na cabeça de cada pessoa que estará acessando essas lives e que elas possam ver que elas são capazes de coisas muito maiores do que elas imaginam, porque elas são co-herdeiras com Cristo, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Que possamos tomar posse, Jesus, de todas as bênçãos que já foram liberadas no campo espiritual. Porque eu creio, Jesus, que todas as bênçãos já foram liberadas e nós é que precisamos saber como acessar cada uma dessas bênçãos. Que esse seja um ano de transformação, de renovo, de aceleração, que possamos produzir 2 vezes mais do que no ano anterior, que possa ser o ano da glória da segunda casa, um ano de não só de abundância, mas que possa ser um ano de transbordo na vida de todos aqueles que estarão à nossa volta. É o que eu te peço, já crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Johnson, bom dia. Primeiramente, eu vou estar passando umas dicas para vocês e no finalzinho eu vou passar todos os livros que eu tenho aqui para vocês lerem, se vocês quiserem, né? Dicas de livros que trouxeram essa transformação de mente, de corpo, de alma, de espírito para minha vida. Mas inicialmente eu vou passar algumas dicas para vocês, criei aqui um script de algumas dicas para vocês criarem o hábito da leitura, porque eu tenho assim, gente, eu amo ler, porque a leitura na minha vida é que trouxe essa transformação de mentalidade, trouxe essa transformação nas demais áreas da minha vida. Então eu quero começar
essa live com vocês, dando algumas dicas aqui. Aqui eu consegui descrever pelo menos 11 dicas, tem mais, óbvio, né? Mas eu passei 11 dicas bem fáceis que vocês já conseguem aplicar ainda hoje na vida de vocês. Gabrielzinho, bom dia. Daniel. Como criar o hábito da leitura? Vai ser o tema da nossa live de hoje. O primeiro tópico que eu trouxe é defina uma meta. Quantos livros você quer ler por ano, nesse ano de 2022? No meu caso, eu determinei que eu lerei 48 livros no decorrer de 2022. Mas a meta, depois eu fui ver, porque eu quero ler uma vez por semana, né? Aí que eu fui ver, não, o ano tem 52 semanas. Então já aumentou a minha meta. Foi para 52 livros. Um livro eu já li só em um dia. No primeiro dia de janeiro eu já consegui ler um livro só, do tanto que eu estava empolgada com a leitura do livro, então eu já bati a meta já dessa semana, já estou indo pro segundo livro. Então é isso que você tem que definir, qual a meta de quantidade de livros que você vai querer ler nesse ano de 2022. E também escolher, não seria bom escolher uma categoria só, mas você determinar, como eu falei, que você deve focar em uma área da sua vida, você determinar que tipo de leitura seria para aquele ano de 2022. Pelo menos a maior parte daqueles livros, qual seria o seu foco? É o desenvolvimento espiritual? É o desenvolvimento intelectual? É o desenvolvimento emocional? Então, qual campo você mais quer desenvolver? Então, você vai buscar leituras naquele aspecto da sua vida, para aquele aspecto de mudança da sua vida. Definida essa meta de quantos livros você vai querer ler naquele ano, né? Você vai definir quantos livros serão no mês. Então, no caso, se você escolher, vamos colocar aí uma meta mínima de 12 livros por ano. Será um livro por mês. No meu caso, como eu escolhi 48 livros e agora eu descobri que são 52 semanas, eu fui distribuindo pela quantidade de meses e depois pela quantidade de semanas. Então, deu um livro por semana. Aí, no total desse ano de 2022, ao final dele, eu pretendo, em nome de Jesus, se for de acordo com a vontade dele, eu creio que eu terei lido 52 livros. O segundo passo, você tem que buscar ler aquilo que você gosta. Por quê? Porque se você começar a ler algo que você não gosta, você tende a parar no meio do caminho. Aí você não vai adquirir aquele hábito que é o que a gente pretende aqui, né? No decorrer dessas lives de 2022, eu pretendo fazer com que vocês criem hábitos saudáveis para a vida de vocês, que levem vocês a um outro nível, a um outro patamar. Então, para você criar o hábito da leitura, é bom que você pelo menos inicie com leituras que você gosta, com temas que você gosta. Religião, romance, autodesenvolvimento. No meu caso, eu amo autodesenvolvimento, então eu busco leitura que possam trazer uma transformação de vida no campo do desenvolvimento. O terceiro passo é ler livros em todos os lugares. E a leitura na sua vida ela tem que ser inevitável. Então, você coloque os livros em aplicativos, coloque livros pequenos na sua mochila ou na sua bolsa, no caso da mulher. Colocar livros na mesa, espalhado pela mesa, no meio da casa, para que a leitura na sua vida se torne algo inevitável. Então, espalhe esses livros por todos os lugares por onde você andar. É no seu escritório, é na sua faculdade, é indo para a escola, é na cozinha, é no seu quarto de estudos, no próprio celular, né? Que tem muitos aplicativos que você consegue baixar para poder ler livros. No YouTube há muito audiobooks também, né? Que você também pode escutar. Então, que a leitura se torne algo inevitável. Para ela ser inevitável, ela tem que estar em todos os lugares da sua vida. O quarto passo, você fragmentar a leitura em tempos, em espaços de tempos. Eu uso, inclusive, isso principalmente nos estudos para concurso. Por quê? Porque como eu tenho que passar muitas horas estudando, vai ali 5, 6 horas do meu dia estudando para concurso público, então eu fragmento ela para eu não cansar minha mente e também não cansar o meu corpo. Como é que seria essa fragmentação? Eu utilizo um aplicativo chamado Pomodoro. Nesse Pomodoro, você pode delimitar 25 minutos de concentração total e 5 minutos de descanso. Para a leitura, esse seria um tempo bom, você colocar ali 25 minutos para poder focar na leitura e ter os seus 5 minutos de descanso. Ou se você não tem ainda o hábito da leitura e acredita que tem que ter um tempo menor, delimita ali 15 minutos para poder ler
e 5 minutos para poder descansar. Depois volta novamente, coloca mais 15 minutos de leitura e 5 minutos de descanso. Ali você vai ter lido já meia hora durante o seu dia. No meu caso, hoje eu já consigo me concentrar durante 50 minutos, 55 minutos ali no Pomodoro. Então, eu acrescentei já essa minha meta de tempo na fragmentação de concentração. Aí eu coloco 50 minutos de foco total, isso nos estudos para concurso público, tá? Da leitura eu consigo, no máximo, ali uns 30 minutos focado na leitura e 5 minutos de descanso, né? De pausa. Mas nos estudos para concurso, como eu falei, eu tirei essa técnica Pomodoro lá dos estudos para concurso. Então, lá nos estudos para concurso, eu consigo me manter concentrado durante 50 minutos, 55 minutos e me dou uma pausa ali de 10 minutos para poder descansar a minha mente, né? Então, que você também fragmente. Ou que você fragmente não só ali naquele momento da leitura do seu dia. Suponhamos que você tenha espaços de tempos para poder ler durante a manhã, durante a tarde e durante a noite. Então, que você fragmente durante todo o seu dia. 10 minutos no horário assim que você acorda, né? Escovou os dentes, se preparou, tá pronto antes de ir para o trabalho, ou para a faculdade ou para a escola, lê seus 10 minutos. No horário do almoço, tira mais 10 minutos para poder ler mais 10 minutinhos. E ao chegar em casa ou antes de dormir, mais 10 minutinhos. Você vai ter lido 30 minutos naquele seu dia, né? O quinto passo para você criar esse hábito de ler, de leitura. Explicar o que você leu para as pessoas à sua volta. A sua mãe, a sua família, um amigo, ou no meu caso, eu trago muita coisa dos estudos para concurso público para essa minha área de desenvolvimento pessoal. No meu caso, eu crio áudios e criei um grupo lá, comigo mesma. Então eu pego e crio áudios daquele WhatsApp, me explicando para mim mesma o que foi que eu li e o que foi que eu aprendi. Minha voz já tá falhando, viu, gente? Mas é por conta que eu falei, né, dessa gripe. Passei mais esse final de semana. Então eu começo a explicar para mim mesma, através desses áudios lá no WhatsApp, o que foi que eu entendi daquele livro ou daquele capítulo que eu acabei de ler. Eu faço isso tanto nos estudos para concurso público. Daniele, bom dia. Paulo Roberto, bom dia. Então eu faço isso tanto nos estudos para concurso público, quanto também nas leituras dos meus livros, para eu verificar se eu realmente obtive o conhecimento que eu queria para aquele momento da minha vida, né? Porque em cada momento da sua vida você vai ver também, vai perceber isso, que você vai reler os livros, e é por isso que eu não gosto de emprestar os meus livros, porque eu sempre releio eles. Então eu prefiro comprar um livro, dar de presente para a pessoa, do que emprestar os meus livros, porque eu tenho esse hábito também da releitura. Eu leio a primeira vez e na segunda vez que eu leio, eu já percebo que eu posso aplicar aquela leitura em uma outra área da minha vida. E assim também vocês vão perceberem, na primeira leitura que vocês fizerem, vocês vão ver que aquilo dali vai funcionar para uma área da sua vida, um problema que você vai ter que resolver da sua vida. Numa segunda leitura, na releitura, você vai perceber que aquilo dali já vai servir para uma outra área, para um outro problema que você vai precisar resolver. Então, que você faça essa explicação. Não quer explicar para o seu familiar, para um colega? Cria um grupo lá dentro do WhatsApp de áudios explicando para você mesmo o que você obteve de conhecimento na leitura daquele livro. Como eu falei, eu uso muito isso no campo do concurso público, né? Aquilo que eu acabei de estudar, eu explico, porque como o Einstein mesmo falou, ele falou que se você não sabe explicar aquilo que você acabou de aprender, isso quer dizer que você não aprendeu. Então, você só vai saber se você realmente aprendeu determinado assunto, se você conseguir explicar aquele assunto que você acabou de estudar. E também gosto de fazer um pequeno rascunho, não sempre, mas às vezes eu também faço um pequeno rascunho para poder verificar se realmente aprendi, em como é que eu vou aplicar, né? Em qual área da minha vida eu vou aplicar aquele conhecimento. Então eu gosto de fazer um pequeno rascunho, me colocando na história, né, para saber qual área que eu vou desenvolver, e fazendo também grifos, anotações no próprio livro. Por isso também que eu não impresso, porque ali estarão as minhas anotações, os meus grifos. Então o que foi importante para mim não vai ser importante para a pessoa que vai ler aquele livro, né? Ou não aquela parte do livro que eu li, talvez não tenha tanta relevância para a pessoa que vai estar lendo o livro. Então, por isso que eu prefiro comprar, dar um novinho, a pessoa grifa do jeito que quer, faz as anotações que quer, porque as minhas, elas são muito pessoais, né? As anotações que eu faço são bastante pessoais. O sexto passo para você criar o hábito da leitura: executar o que leu.
Porque de nada adianta, gente. Aliás, a execução é a parte mais importante, que foi o que eu falei na nossa última live, né? A parte mais importante de tudo que você fizer na sua vida, ela é a execução. Às vezes você não aprendeu determinado assunto de forma completa, você não se acha perfeito para poder começar a aplicar aquilo na sua vida, mas aplique. Execute. No meio do caminho, você vai aperfeiçoando aquilo que você começou a aplicar. Eu digo que tem uma frase que fala que o feito é melhor do que o perfeito, né? A minha frase, como eu era uma pessoa muito procrastinadora, eu até digo que eu sou uma procrastinadora em recuperação, porque a todo tempo eu tenho que estar me policiando para poder verificar se eu não estou procrastinando. Então eu falo que até o mal feito, ele é melhor do que o não feito. Tem gente que fala que o feito é melhor do que o não feito, né? Do que perfeito. A minha frase é: até o mal feito é melhor do que o não feito. Por quê? Porque aquilo que não é feito, ninguém vai ficar sabendo e não tem como aperfeiçoar. Agora, o mal feito, por mais que você ache, isso aqui tá horrível, tá terrível, mas no meio do caminho, como você já começou a aplicar, como você já começou a executar, tem como melhorar, tem como aperfeiçoar no meio do caminho, no meio da jornada. Mas você já começou, já startou, o processo já foi iniciado. Então, por mais que inicialmente você ache que aquela execução ali não está adequada, faça, aplique, execute. No meio do caminho, você vai aperfeiçoando. Isso aqui tem um poder, gente, descomunal. A execução ela tem um poder descomunal. E vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, porque os resultados eles virão na proporção desse seu esforço e na proporção da execução que você iniciar na sua vida, né? O sétimo passo para poder criar o hábito da leitura é escolher os períodos do dia que você fará essa leitura. Como eu falei, né? Você pode tirar um período da manhã, ao acordar, já escova os dentes, se arruma e já vai para sua leitura. Você pode tirar ali no momento do almoço, seu momento do almoço, você tira ali 15 minutos, 20 minutos, meia hora, para poder fazer a leitura. Ou à noite, antes de deitar, ou até mesmo quando chegar do trabalho, né, da escola, da faculdade, você tira aquele período de leitura. Ou fragmentar durante todo o seu dia, né? Parte na manhã, uma outra parte, um outro período na parte do almoço, no período da tarde, e finaliza ali antes de deitar, né? Uma dica que eu dou também é não fazer essa leitura logo após o almoço, porque depois do almoço você sente muito sono. E também não fazer essa leitura deitado, porque deitado também vai te dar uma certa preguiça, um certo sono, e você vai estar passando a informação para o seu cérebro de que aquilo dali não é importante. E a leitura, como eu falei, pelo menos na minha vida, ela trouxe uma transformação significativa, não só para a área de desenvolvimento pessoal, mas também me ajudou na área dos concursos públicos. A leitura não tem nada a ver, às vezes é uma leitura que não tem nada a ver, né, no campo de desenvolvimento pessoal, mas que me ajudou consideravelmente nos estudos do concurso público, principalmente nessa questão de disciplina, você criar uma disciplina de leitura e compreensão, interpretação daquilo que você está lendo. Isso me ajudou também, uma coisa ajuda na outra, né? Me ajudou também no campo dos concursos públicos para poder ter essa interpretação de texto. Então você delimita também na sua vida quais são os períodos que você vai tirar para poder fazer essa leitura desses livros. O oitavo passo para você criar esse hábito da leitura é definir a quantidade de tempo, se vai ser por quantidade de tempo ou quantidade de páginas que você vai ler esse livro. No meu caso, esse ano de 2022, eu delimitei tempo, então eu quero ler pelo menos, no mínimo, 30 minutos todos os dias. Isso fora os estudos para concurso público. Então, eu não conto leitura jurídica. Leitura jurídica é uma outra área que eu estou desenvolvendo, que é a intelectual. Já de desenvolvimento pessoal, que é essa leitura aqui que eu faço desses meus livros, eu delimitei 30 minutos diários por dia, podendo chegar até 1 hora de leitura. Que, como eu falei, terminei de ler o livro em 1 hora e meia, esse livro que eu li no dia 1º de janeiro. A leitura estava tão gostosa que eu não quis parar e terminei de ler um livro só em 1 hora e meia, né? Então, você pode delimitar também. Eu vou ler esse livro por quantidade de tempo ou quantidade de páginas. Se quantidade de páginas, né? Se você tiver determinada quantidade de páginas, então delimite ali. Eu vou ler 10 páginas por dia, 15 páginas por dia, 30 páginas por dia. Então, delimite isso, porque isso também é muito importante para você verificar como é que está sendo o seu avanço nessa sua meta de leitura de desenvolvimento pessoal.
O nono passo para você criar o hábito da leitura. Nunca ler deitado, que aliás eu já tinha dito anteriormente, né? Por quê? Porque você está passando uma informação para o cérebro de preguiça. Então ele não vai levar aquela sua atividade tão a sério. Então ele vai verificar que aquilo ali não é tão relevante para você. Se não é tão relevante para você, você nem vai conseguir absorver o conteúdo daquela leitura. Então não leia deitado. Escolha um lugarzinho aqui, ó. Eu tenho uma mesinha preparada para o meu desenvolvimento pessoal. É aqui que eu estudo para concurso, é aqui que eu estudo, eu faço as minhas leituras, é aqui que eu tiro o meu tempo a sós com Deus para poder ler a minha Bíblia. Então tenha um lugar específico para poder fazer essa leitura. E se possível com um local bem iluminado, que a iluminação também vai te ajudar a não ter sono, né, durante a leitura, e um local, como eu falei, pré-determinado para poder se autodesenvolver, né. Ali você pode ler a Bíblia, você pode ler o seu livro, você pode escutar os seus áudios, books, né, se for o caso de você ter escolhido audiobook, mas delimite um local que não seja deitado e com boa iluminação. O penúltimo passo, para poder criar esse hábito da leitura, que é o 10º passo, você pode usar também audiolivro para concentrar, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Também é uma dica que eu dou para vocês. Há muitos audiolivros, porque muitas vezes as pessoas... mas como é que eu faço para poder comprar esses livros aqui todinho? Eu não tenho condições. Não tem desculpa, gente. No YouTube há vários audiolivros, há vários audiobooks, onde você pode sim se autodesenvolver através do audiolivro. Coloca ali o fonezinho de ouvido, delimita, eu vou ler... vou escutar, né, esse audiobook aqui durante 20 minutos, 30 minutos. Então, coloque ali seus fones de ouvido, delimite o local, que seja um local iluminado e um local adequado para essa sua leitura, ou ouvir, né, esse audiobook, para você não ter desculpa de não ler. Então, não tem um livro? Vá para o audiobook. Só pesquisar no YouTube. Tem aplicativos, inclusive, que fazem isso também, né? Bom dia, Mi. Bom dia, tecnologia. Alan, bom dia. Então, você pode pegar esse audiobook, como eu falei, lá no YouTube, escolher ali, suponhamos que você delimitou a meta de 12 livros durante esse ano de 2022, um livro por ano. Um livro por mês, né, nesse ano de 2022, que ao final vai dar 12 livros. Então, escolha esses 12 audiobooks, salve eles numa playlist lá sua, privada sua, e um por mês, você escolha um por mês, né, delimite qual você vai ler dentro desse mês de janeiro, e delimite o tempo que você vai escutar aquele audiobook, 15 minutos, 30 minutos por dia, e ouça, né, que nesse caso aqui é quem não tem condições para poder comprar o livro ou que não tem o livro em casa. Inclusive, as dicas de leitura que eu vou passar aqui para vocês ao final dessa live, todos eles têm um audiobook no YouTube. Então, eu tive esse cuidado de verificar antes de passar aqui para vocês, né? Para que vocês não tivessem essa desculpa de não ter o hábito da leitura, tá bom? Paulo Henrique, bom dia. E o último passo que nós temos para poder criar o hábito da leitura para não esquecer o que ler, você tem que criar um storytelling, uma historinha, incluindo você dentro dessa história que você vai criar na sua mente, com experiências passadas ou que, quem sabe, você queira vivenciar na sua vida. Então, você vai se colocar como uma personagem do livro que você acabou de ler. Como eu falei, eu faço isso muito nos meus rascunhos, né? Quando eu termino um capítulo ou um livro, eu costumo fazer um rascunho daquilo que eu li para ver se eu realmente aprendi, e eu me coloco naquela historinha que eu tô criando ali naquele meu rascunho, para poder não esquecer. Ou então eu lembro, né, de alguma experiência que eu tive no passado com aquilo, aplicando, né, aquilo que eu acabei de aprender na leitura do livro, porque assim, quando você se coloca na história, quando você cria uma historinha, fica muito mais difícil de você esquecer o que você acabou de obter daquele livro, daquela leitura daquele livro. Então, que você, como o 11º passo e último passo, claro que há outros, né? Mas eu busquei aqui os mais simples para você já, a partir de hoje, começar a aplicar para criar o hábito da leitura, que você também se inclua nas historinhas, cria uma história e se inclua nessa história desse livro que você está lendo, para que você não possa esquecer e possa aplicar, executar, se não foram experiências passadas, que possam ser vivências que você queira pro seu futuro, né? Mas que você se inclua nessa historinha que você está fazendo, para você não esquecer qual é qual é o conhecimento que aquele livro, que aquela leitura, ela pode estar te trazendo naquele determinado momento da sua vida.
Tá ok? Então esses foram os 11 passos e agora eu vou passar para vocês os livros, as dicas de livros que eu dou para vocês lerem nesse ano de 2022. Claro que vocês não precisam pegar todos eles, mas eu digo assim que foram livros que trouxeram uma transformação assim significativa e resultados exponenciais na minha vida. E como eu sempre digo, eu quero que transbordar na vida de vocês, né? Pelo menos às segundas-feiras eu tenho me esforçado para poder fazer isso aqui nessas lives. E como transbordo, eu vou repassar para vocês aquilo que eu experienciei e aquilo que eu tive resultado. E se eu tive resultado, se eu vivenciei isso, é porque eu pude comprovar, de fato, que realmente funciona. Então, se funcionou para mim, também vai funcionar para vocês. E como uma forma de transbordo na vida de vocês nessa segunda-feira de hoje, é repassar as leituras que eu fiz em alguns anos. E como eu falo, eu não só li, mas eu reli por diversas vezes esses livros, né? E esse ano, novamente, eu vou estar fazendo essa releitura, porque são livros que, como eu falei, elas sempre trazem um conhecimento ou uma aplicação em área diferente na minha vida. Então, eu sempre gosto de fazer essa releitura. E as dicas que eu dou, a primeira não poderia faltar de jeito nenhum, porque é o que eu vivo já desde 2017, é O Milagre da Manhã. Esse livro aqui é o que me trouxe, inclusive, o hábito da leitura, porque dentro dele há 6 salvadores de vida. Fernanda, bom dia. Pastor Daniel, bom dia. Então, esse livro aqui eu indico assim para todo mundo. Quem me procura para poder perguntar, Mísia, por onde eu começaria a minha leitura? Eu falo, pelo Milagre da Manhã. Comece por esse livro, Milagre da Manhã, porque esse daqui é o que trouxe transformação para minha vida desde 2017. E eu tenho aplicado ele na minha vida, porque ele traz 6 salvadores de vida. O que são esses salvadores de vida? São campos na sua vida que você precisa autodesenvolver para poder trazer resultados exponenciais para outras áreas da sua vida. Então ele fala sobre visualizar, inclusive eu falei com vocês sobre o mapa dos sonhos, né, na semana passada. Então crie seu mapa dos sonhos de todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, visualize ele, o que você quer para o seu futuro, a casa que você quer, o carro que você quer, a vida espiritual, a intimidade, a comunhão que você quer ter com Deus, né, as pessoas que você vai modelar naquele ano, né, durante aquele ano. Então coloque no seu mapa dos sonhos, no seu quadro de objetivos, né? Chame ele do jeito que você quiser. Mas que você tenha essas imagens bem nítidas, bem coloridas, para você visualizar assim que você acorda e antes de você deitar. Então ele fala isso nesse livro aqui, né? O Milagre da Manhã. Meditação, você tirar aquele momento assim para poder tirar a ansiedade da sua vida, para você estar no agora, no aqui, no presente. É você trabalhar a sua respiração. Muita gente acha até que é coisa de religião, mas não é religiosidade, viu, gente? A meditação é para você trazer para você se trazer, né, para o momento presente, para você estar no aqui e no agora. Então você trabalha a respiração, respira fundo, se concentra na sua respiração, solta, né, expira aquele ar que você inspirou, para você tirar toda a ansiedade de dentro de você. Então, isso, para mim, tem sido de grande valia, tem me ajudado bastante, porque como alguns aqui sabem, né, eu sofri demais com ansiedade, e foi o que me ajudou a combater a ansiedade, foi trabalhar a meditação e a respiração dentro da meditação. Ele também traz palavras de afirmação, e eu já lancei lá no nosso grupo do Telegram algumas palavras de afirmação que você pode ter para o seu dia a dia. Eu reescrevi, né, tem aqui nesse livro, as palavras de afirmação que tem aqui nesse livro, O Milagre da Manhã, e lancei lá para vocês só imprimirem em formato PDF, para vocês fazerem essas afirmações também no dia a dia de vocês. Porque a partir do momento, como eu falei, né, a palavra está escrito na Bíblia, a palavra ela tem poder. E o campo material, ele não diferencia do positivo do negativo. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado nas palavras que você profere, porque são elas que vão materializar aquilo que você está proferindo. Então, tomar muito cuidado com o que você fala e, se possível, utilizar aquelas palavras de afirmação que eu já lancei lá no nosso grupo do Telegram, que vieram desse livro, O Milagre da Manhã. Ele também fala sobre os treinos, né? Sobre a atividade física, você tirar um momento para poder ter uma atividade física no seu dia. E que é o que eu faço também, né? Trouxe isso também para minha vida desde 2017, não parei mais. E que vai, lá no futuro, trazer benefícios consideráveis, né? Porque a gente sabe que com o corpo sã, a gente também tem uma mente sã. E também fala sobre um diário. No meu caso, ele fala sobre para você escrever um diário ali de como é que ou vai ser o seu dia,
como você vai delimitar aquele seu dia ou como foi o seu dia, se for um diário no final do seu dia. No meu caso, eu escolhi o diário da gratidão. Então, eu coloco ali 3, 4 coisas pelas quais eu sou grata a Deus. E logo no início do dia. Então, para mim, eu escolhi o diário da gratidão, mas você também pode colocar como é que você quer o seu dia, ou no final dele, como foi o seu dia. E ele fala também sobre. Deixa eu ver o que mais que ele fala. O silêncio, que é a meditação, o exercício físico, palavras de afirmação. O diário, que é a escrita. Então é isso. Então eu indico muito. Você quer iniciar sua leitura, comece por esse... e a leitura, a própria leitura, né? Ele fala que a gente tem que tirar esse momento de leitura. Clara, design, bom dia. Então aqui você vai desenvolver diversos campos na sua vida e é por isso que eu sempre indico esse livro, O Milagre da Manhã. Para quem tá perdido, não sabe por onde começar, comece pela leitura O Milagre da Manhã. Um outro livro que eu gosto muito de ler e reler é A Arte da Guerra. Por quê? Porque aqui ele fala que se você conhecer o seu inimigo, mas se não se conhecer, você tem chance de ganhar a guerra em 50%. Se você só se conhecer, mas não conhecer o seu inimigo, também 50% de chance de você ganhar uma guerra. Agora, se você se conhece e conhece o seu inimigo, o território, de onde você vai ter aquela luta, é 100%, é inevitável. A vitória, ela se torna inevitável. Então, eu gosto muito. É um livro bem fininho, bem pequenininho, ó, que vocês conseguem ler ele em algumas horas também, né? E traz assim um conhecimento assim gigantesco para você aplicar em todas as áreas da sua vida também. Não é só em um campo, mas em todas as áreas da sua vida você pode aplicar o conhecimento que esse autor trouxe nesse livro aqui também. O outro livro que eu indico é As 5 Linguagens do Amor. Isso aqui é para você conhecer as pessoas, porque às vezes a gente não se comunica adequadamente com as pessoas. A gente acha que a linguagem do amor da outra pessoa é a mesma linguagem do amor minha, e não é. Cada pessoa, cada ser humano pode até ter as 5 linguagens do amor, né? Aliás, nós todos temos as 5 linguagens do amor, mas uma sempre vai ser mais forte que a outra linguagem do amor. Então eu indico também vocês lerem esse livro, As 5 Linguagens do Amor, para você compreender o ser humano, para você entender quem é que convive com você, principalmente quem convive com você, porque ele fala que no caso tem gente que gosta muito de ganhar presente, tem gente que gosta muito de palavras de afirmação, de falar, nossa, você consegue, você é uma pessoa imparável, e já tem outras pessoas que gostam de palavras de afirmação de serviço. Eu vou colocar aqui no campo de esposo e de esposa, que é onde acontece a maior falha por não saber qual é a linguagem do amor do seu cônjuge, né? Às vezes o esposo dá muitos presentes para a esposa, né? Presenteia ela até fora de datas comemorativas, mas a linguagem do amor, às vezes, da mulher é serviço. A mulher só queria que o homem lavasse uma louça ali depois do almoço, depois de fazer o jantar. E ele acredita que a linguagem, dando, né, esses presentes para a esposa, ela vai estar satisfeita. E não é a linguagem do amor dela. Ou às vezes a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Ela não queria presente, mas ela quer passar um tempo de qualidade com o esposo. Ou o contrário, de fato, a pessoa tá ali, o esposo ou a esposa, né, tá passando um tempo de qualidade com a mulher, mas ela sente falta de presentes, porque a linguagem do amor dela ou dele é presente. E aqui você vai descobrir qual é a linguagem do amor da pessoa com a qual você convive. E serve tanto para esse lado, né, matrimonial, mas principalmente para o lado matrimonial. Eu vi muito dessa aplicação no lado matrimonial. Mas também serve para o campo de família, de quem você convive. Ou no campo da igreja, né, se você tem uma congregação, se você faz parte, né, de alguma congregação. Também serve para você entender as pessoas, quais são as linguagens de amor das pessoas. Também interessantíssimo esse livro. A Boa Sorte, que aliás é o livro que deu início, né, ao meu Insta, Semeando Boa Sorte, porque aqui você vai descobrir como é que você cria a sua boa sorte. E aqui ele fala, faz a diferenciação do que é sorte da boa sorte. A sorte com S minúsculo é aquilo que você espera deitado, não faz nada para poder acontecer. E a boa sorte, que é o que ele descreve aqui nesse livro e fala para você ter, é quando você faz com que todas as coisas contribuam para que você obtenha aquele resultado que você almeja.
Aí aqui ele fala, né, sobre uma plantação não, um trevo de 4 folhas onde o mago falou que iria nascer, onde esse trevo de 4 folhas, ele traria sorte ilimitada e nada mais seria impossível para a pessoa que conseguisse arrancar encontrar esse trevo de 4 folhas. E dos cavaleiros, que são 2 cavaleiros que vai atrás desse trevo de 4 folhas. Um dos cavaleiros não acreditava muito que seria possível e buscava fatos que, na verdade, confirmassem que realmente era impossível encontrar esse trevo de 4 folhas. Enquanto o outro cavaleiro, ele acreditava que poderia, sim, criar as condições adequadas para poder nascer esse trevo de 4 folhas. E lá você vai descobrir quais são essas condições que você tem que criar na sua vida para que realmente o resultado chegue para aquela determinada área da sua vida. Também muito boa a leitura dele. O Segredo, que foi o que eu coloquei para vocês na semana passada, né? Como é que você cria o poder da visualização e faz com que aquilo que você imagina na sua mente, ela se torne físico, né? Ela se materialize aqui no seu campo físico. Então esse livro aqui, O Segredo, também trouxe uma mudança de mente significativa para minha cabeça, para minha mente, né? Para minha mentalidade. E também passou a fazer com que eu realize muitos sonhos. Aqui eu só tenho que tomar um pouco de cuidado, ou vocês na leitura de vocês, porque ele fala muito sobre o universo, né? Tudo dele é o universo. E eu troquei as palavras, inclusive risquei. Onde ele colocava o universo, eu coloquei Deus, porque eu creio que Deus é a base de tudo. Sem ele a gente não é nada, a gente não faz nada, é tudo dele, por meio dele, e tudo é para a glória dele. Então, onde teve isso é para mim. Se você quiser continuar crendo que é o universo que faz essa cogitação e faz com que as coisas aconteçam na sua vida, creia. A crença é sua, então continue do jeito que você está. Mas para mim, na minha vida, eu retirei todas as palavras que estavam escritas no universo e coloquei Deus no lugar. Porque eu creio que é Ele, sim, que vai fazer com que se materialize todos os meus sonhos. Mas esse livro também é muito, muito bom, principalmente nesse campo de visualização e de pensamento, para você tomar cuidado com seus pensamentos. Porque como está escrito também na Bíblia, né? Conforme pensa, assim você vai ser. E aqui também ele fala sobre o que não é só pensar. Porque é muito fácil também eu passar aqui para vocês criarem um mapa dos sonhos de vocês, colocarem as imagens coloridas e bonitas lá, mas vocês não criarem uma emoção no momento que vocês estão ali pensando ou visualizando. Rose, bom dia. Larissa Moreno, bom dia. E aqui ele fala sobre o poder que tem o pensamento, mas principalmente a emoção que você coloca quando você está pensando ou visualizando aquele seu mural dos sonhos. Porque a emoção, o sentimento, que nada é, né, na verdade, essa lei. Aqui ele fala sobre a lei da atração, que eu falo que a lei da atração nada mais é do que a fé. A lei da atração foi um nome bonitinho que deram para fé, para a chamada fé. Mas tudo que tem aqui você vai verificar também que tem na Bíblia Sagrada. E aqui ele fala, né, sobre essa emoção que você tem que colocar. E essa emoção é exatamente a fé. É crer que realmente, por mais que você não esteja vendo com seus olhos carnais, é crer que no campo espiritual algo está acontecendo. Então é esse sentimento, essa emoção é que faz realmente com que se materialize no campo físico aquilo que está na sua mente. Então é muito bom também a leitura desse livro, tomando esses cuidados que eu falei, né, aqui para vocês. Um outro livro também muito bacana, pequenininho, que eu li acho que em 20 minutos. Esse livro aqui é o Arrume a Sua Cama. Esse livro aqui, ele fala que você não pode salvar o mundo se você nem ao menos arrumou a sua cama. Então foi um hábito que eu trouxe também pra minha vida, ao me levantar, antes de fazer qualquer coisa. Às vezes eu tô ainda sonolenta, mas eu tô ali dobrando a minha coberta, organizando a minha cama, porque se eu não conseguir organizar a minha própria cama, eu não vou conseguir nem salvar a mim mesma e nem salvar aqueles que estão à minha volta, né, que é o meu mundinho. Então ele fala, arrume a sua cama antes de qualquer coisa, porque senão você não vai conseguir salvar o seu mundo. Muito bom também. E a leitura é muito fácil. O outro livro que eu indico é O Homem Mais Rico da Babilônia. Leonardo, bom dia. Esse daqui, ele vai te ajudar no campo financeiro, como é que você vai enriquecer. E às vezes você acha que é uma coisa assim, difícil, complicada de se fazer, ele vai te passando um passo a passo, gente, simples, 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 de como fazer para você, com
começar a reter o dinheiro que chega às suas mãos, porque às vezes não é só ganhar dinheiro, ter novas fontes de renda, e não é só guardar essas fontes de renda, mas é como que você retém, e a partir do momento que você retém aquela grana, como é que você vai multiplicar aquela grana para você investir, né, ter novos investimentos e fazer com que aquela sua sementinha dê frutos e muitos frutos. Então aqui ele dá um passo a passo assim, facinho, de como é que você consegue ter uma renda ou uma nova fonte de renda, fazer com que você retenha o dinheiro que você adquiriu e melhor do que isso, ou mais do que isso, fazer com que você multiplique os frutos daquilo que você teve na questão financeira, né? Então é muito bom. O Homem Mais Rico da Babilônia. Também é um livro fininho, ó. Fininho, pequenininho e facinho de ler. O outro livro que eu indico para vocês é Os Segredos da Mente Milionária, também ligado ao campo financeiro, mas que também vai impactar, né, em outras áreas da sua vida. Esses Segredos da Mente Milionária, ele traz drives, gente, para você quebrar todo tipo de crença limitante que há na sua vida. Esse livro aqui é muito bom. Os Segredos da Mente Milionária, se você repetir as palavras que estão aqui, se você quiser algumas palavras de afirmação, você pode utilizar as que tem aqui. Porque ele tem diversas frases, né, antes de iniciar os capítulos, ou antes de iniciar não, ao final os capítulos, ele coloca algumas frases que você pode utilizar como frases de afirmação para o seu dia. É ligado ao campo financeiro, como eu falei, né, Os Segredos da Mente Milionária, mas que vai te trazer e vai te destravar em outras áreas também da sua vida, porque ele vai quebrar diversas crenças limitantes que foram geradas desde a sua infância. Também é muito bom esse livro, Os Segredos da Mente Milionária. Um outro que eu trouxe aqui, que quebrando todos os paradigmas, é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Esse livro aqui, ele basicamente ele explica que você não é tão... Eu não gostei muito dessa leitura, não. Confesso que eu gosto de leituras mais positivas. Esse daqui, ele é mais realista, digamos assim, né? Eu gosto de leituras mais emotivas, né? Por mais que a gente não possa focar mais nisso, mas eu gosto muito de ver mais o aspecto positivo das pessoas, das coisas, dos livros. Esse daqui foi quebrando, é uma leitura que veio quebrando esses paradigmas. O cara é rasgado, entendeu? Na leitura dele. Então ele fala que você não é tão especial assim, que você realmente tem que correr atrás dos seus objetivos na condição que você tem ali, não tem que esperar a condição perfeita. É o que tem para poder fazer, faz da forma que tem para poder fazer. Você não é um floco de neve especial e diferente dos demais. Então ele quebra esses paradigmas, mas eu gostei dessa leitura nesse aspecto que ele fala que você não é tão especial, porque muitas pessoas elas deixam de fazer as coisas porque elas acreditam que já estão num nível assim de comodidade tão grande que não precisa mais fazer mais nada, né, para poder alterar, ter uma transformação de vida. Então ele traz esse insight, nesse livro aqui dele. Não gostei tanto, mas sempre tem alguma coisa que você pode reter de bem, né? Como Paulo deixou escrito na Bíblia, né? De tudo o que você lê, o que você ouvir, retém o que é bom. Então eu retive o que é bom desse livro aqui, né? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Outro livro que eu indico para vocês bastante é esse Fora de Série. Esse livro é muito bom para você se destacar em campos da sua vida, se é um campo que você determinou para esse ano de 2022, ele é muito bom. Ele fala sobre as 10.000 horas, né, que a pessoa ela só se torna boa mesmo naquilo que ela se propôs a fazer quando ela executa determinada atividade por pelo menos 10.000 horas. Aí você se torna um outlier, nem sei como é que fala direito, mas acho que é outlier. É um fora de série. Então você só vai se transformar num fora de série quando você tiver executado essas 10.000 horas naquele assunto. É música que você quer aprender, depois de você ter executado 10.000 horas, você se torna bom naquilo dali. É uma outra língua que você quer aprender, depois de 10.000 horas de execução, você consegue se tornar um especialista naquele campo. Passar no concurso, depois de 10.000 horas, meu Deus do céu. Você consegue ficar bom naquilo dali. Então ele traz esse insight, entendeu? De que você se torna bom depois de 10.000 horas praticadas determinada atividade. Também muito bom, fora de série. Um outro livro também muito bom é o Pense e Enriqueça, que é muito parecido com esse daqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Assim, não tão parecido, né? Porque esse aqui
traz drives para você quebrar as crenças limitantes, mas esse também fala muito sobre o pensamento, a forma que você pensa é como vai ser a sua vida nesse campo material aqui. E fala para você tomar muito cuidado com seus pensamentos e as emoções que você coloca nos seus pensamentos, porque ele não identifica o campo físico, né? Ele não identifica quando ele vai materializar alguma coisa, não identifica se é positivo ou se é negativo. A emoção que você despendeu naquele seu pensamento é o que vai se transformar na realidade, naquilo que você imaginou na sua mente. Então ele fala para você tomar cuidado com seus pensamentos. Outro poder, outro também muito interessante e importante é o poder do subconsciente, que também trabalha essa questão do pensamento. Eu gosto muito desses livros, gente, aqui, ó, que fala sobre pensamento, porque ele realmente quebra, pra mim, né, na minha vida, quebrou muitas crenças limitantes que eu tinha, que foram geradas na minha infância, que eu acreditava ser verdade. Eu falava, não, isso daqui com certeza é verdade, porque foi minha mãe e meu pai que me ensinou. Não é. Você descobre também aqui nesse poder do subconsciente que você pode transformar a sua mentalidade, e também aqui ele te ensina como ser um co-criador, como ser realmente um co-herdeiro, como Cristo deixou, né? Ele ascendeu aos céus e falou que nós faríamos coisas muito maiores do que ele. E então aqui nesse livro O Poder do Subconsciente vai te ensinar isso, a como ter essa mentalidade de vencedor, como ter essa mentalidade de co-criador, que você pode sim criar o seu campo material aqui, né, nesse campo físico, de acordo com o que está na sua mentalidade. O poder do subconsciente, como é que você tem a saúde que você quer, como é que você tem o esposo que você quer. Então ele fala, aqui tem muitas palavras de afirmação também, você pode utilizar como palavras de afirmação em todos os campos da sua vida, profissional, na área da saúde, na área de relacionamentos. Então você pode tirar isso daqui para poder aplicar na sua vida também. O poder do subconsciente é muito bom também, amo esse livro aqui. Outro livro para você descobrir o seu propósito de vida. Muita gente fica preocupada, né, com o propósito de vida. Esse livro aqui, ó, me ajudou bastante. Comece pelo porquê. Esse livro me ajudou bastante a descobrir o porquê que eu tenho que fazer as coisas e por que eu tô aqui com vocês, porque eu resolvi reaparecer nas redes sociais, por que eu resolvi fazer essas lives, por que às vezes eu me mostro ali nos meus stories para vocês, né, o dia a dia, o meu dia a dia. Porque se fosse por mim, gente, sinceramente, eu não viria aqui, eu não estaria nesse campo assim das redes sociais, porque às vezes eu tenho a sensação de que eu produzo muito mais quando eu não preciso vir aqui nas redes sociais. Mas quando eu descobri o meu porquê, que na verdade são pessoas, todo o seu propósito vai estar ligado a pessoas, a gente. Quando você passa a perceber que na verdade são pessoas, é gente, é delas que você tem que cuidar, quando você descobre o seu propósito, o seu porquê, aí você se torna uma pessoa imparável, ninguém mais te trava nessa vida. Então, para você descobrir o seu propósito, comece pelo porquê, e o porquê vai estar aqui. Outro livro que eu indico, principalmente nessa vibe que a gente tá aqui, né, de hábitos, que é o que a gente leu hoje, né, como criar o hábito da leitura, é O Poder do Hábito. Aqui ele vai te ensinar, aqui eu coloquei, porque eu delimitava um livro por mês, então eu colocava um mês que eu leria. Tá aqui, tá no outro. Mas esse livro, O Poder do Hábito, ele vai te indicar como é que você gera um hábito para sua vida. E aqui é comprovado cientificamente, foi feito... ai, gente, esqueci o nome da palavra. Mas cientificamente foi comprovado, foram feitos exames, como se fosse... Eu esqueci o nome da palavra, mas é como se fosse exames. Foram feitos alguns exames e nesses exames foi comprovado que realmente funciona essa forma que ele utilizou, esse cientista utilizou para poder criar um hábito. Quando ele fala a respeito do gatilho, da rotina e da recompensa. Em suma, é isso. O livro ele te ensina como criar um hábito para qualquer área da sua vida. Você precisa ter um gatilho, você precisa criar uma rotina para aquele seu gatilho, e no final você precisa ter uma recompensa. Se tiver esses três aqui na sua vida, naquela determinada área da sua vida, você consegue gerar o hábito para qualquer área da sua vida. Lá na leitura, o gatilho qual seria? Uma música que você coloca, uma música de concentração. Eu uso muito nos estudos para concurso Lo-Fi. Depois você coloca aí, L-O-F-I. Então eu coloco essa musiquinha, meu cérebro
cérebro já identifica que eu tenho que entrar já naquele campo de estudos, entendeu? Então ele já começa a se concentrar muito mais. Então que seja o gatilho, vamos supor que seja uma música que você coloque, seu cérebro já vai identificar que já vai iniciar o processo de leitura. A rotina seria o local, naquele horário e a quantidade de páginas que você vai ler. Então delimitei o local, é aqui nessa minha mesinha de estudos. O livro, escolhi o meu livro aqui para ler e a quantidade de páginas. Vou ler 10 páginas aqui e a quantidade de tempo. Durante a próxima meia hora eu vou me manter concentrada na leitura. Então você criou a rotina, que é o segundo passo para poder criar o hábito. E o terceiro e último passo para poder sedimentar esse hábito, a recompensa. O que é que eu vou ter como recompensa após a leitura do meu livro? Aí eu vou tomar uma xícara de café. Vai ser a minha recompensa. Eu amo café. Então eu vou ter como recompensa para poder gerar esse hábito o cafezinho, né? Ao final dessa leitura. Pronto, ali o hábito já foi formado. Então ainda passei uma dica para vocês de como formar o hábito da leitura aqui para vocês, hein? Então esse livro, O Poder do Hábito, te ensina como criar hábitos na sua vida. Isso no campo físico, no caso da atividade física, eu utilizo muito ainda hoje, gente. Eu ainda utilizo para eu não perder o hábito de fazer a musculação. Eu coloco uma música eletrônica antes de partir pro meu treinão. Enquanto eu tô trocando de roupa, colocando minha roupa de treino, entendeu? A rotina é sair naquele horário ali pra poder treinar. Nem sempre eu cumpro a rotina ali, né? Porque naquele mesmo horário. Mas eu pego, ligo o meu carro, aquilo ali é a rotina. Pegar o meu carro e partir academia. É a minha rotina. E a minha recompensa. A recompensa pra mim hoje, gente, é a própria endorfina que eu libero no final do treino. Quando eu chego assim, feito. Foi cumprido. Nada de pago, né? Quem paga é boleto. Então, na verdade, no meu caso é feito. Então, eu finalizei, a endorfina foi liberada, aquela dali já é a minha recompensa. Mas há quem queira uma recompensa diferente. Então, você escolhe pra sua vida qual será a sua recompensa. Mas no caso dos exercícios físicos, pra mim é isso. Eu coloco a música eletrônica, coloco a minha roupa, vou ali pro meu treino e finalizo com a endorfina liberada. Pronto, o hábito da musculação na minha vida já tá formado. Muito bom também esse livro. E como eu me expressei um pouco mais, demorei mais tempo para poder falar sobre ele, porque é exatamente o que nós estávamos falando desde o início da live, né? Como criar o hábito da leitura. Esse livro aqui vai te ajudar bastante. Outro livro, você tem mais produtividade no seu dia. A Tríade do Tempo. Ele vai te ajudar a alocar as atividades no tempo correto em cada área da sua vida. Muito bom também, para você ter mais produtividade. E o último livro que eu indico para vocês, Os 7 Hábitos, também falando sobre hábitos, né? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Aqui ele passa os 7 hábitos que as pessoas têm, que têm resultados exponenciais em diversas áreas da vida delas, né? E principalmente nessa questão de transformação pessoal. Então também indico para vocês. Eu tô acelerando aqui porque nós já passamos do horário, viu, gente? Que eu delimitei aqui para poder estar com vocês. Mas esses são os livros que eu indico para vocês, que muita gente estava me perguntando, né? Mísia, quais são as dicas de livro para esse ano de 2022 que você passa pra gente? Então eu indico para vocês. E como não poderia deixar de indicar como primeira leitura, é o Milagre da Manhã, se vocês puderem iniciar por ele, porque ele que me trouxe esses outros hábitos nas outras áreas da minha vida. E então é isso para esse dia de hoje. Guilherme, bom dia. Ju, bom dia, amiga. Que vocês possam colocar em prática tudo aquilo que foi indicado aqui para vocês, porque, como eu falei, eu só indico aquilo que realmente eu consegui executar e que eu tive resultados exponenciais e que eu creio, gente, que esse realmente é o ano do transbordo, não só da abundância, mas do transbordo. Então, que vocês possam, sim, pegar essas leituras na vida de vocês, aplicar, executar, que, como eu falei, é o passo mais importante, né? Não adianta só ler e não executar, mas que vocês possam ler, executar, e a partir do momento que vocês executarem, vocês vão ver resultados assim incríveis em todas as áreas da vida de vocês. E é isso que eu realmente desejo, que vocês avancem, que vocês me ultrapassem. Muita gente fala assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, Mísia. E eu não quero que vocês sejam igual a mim, gente. Aliás, eu tô muito aquém ainda do que eu pretendo ser nessa vida. E do que eu creio, né, que Deus tem pra minha vida. São promessas grandiosas que Deus tem pra minha vida. Então eu estou muito aquém, mas eu tô fazendo o meu pouquinho todos os dias, porque há um super poder no fazer um pouquinho todos os dias. Então que vocês possam delimitar quais são as metas pra vocês nesse campo da leitura, no campo intelectual, no campo espiritual, e começar a executar ainda hoje, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, mas que vocês possam executar todos os dias e repetir esse processo no amanhã, no depois da manhã, porque grandes coisas o Senhor tem pra
para poder liberar sobre as nossas vidas. Basta que nós nos posicionemos para poder receber essas bênçãos vindas das regiões celestiais, tá bom? Então eu desejo no meu coração que realmente seja um ano de transbordo, não só de abundância, um ano de aceleração, e que possamos colher os frutos que plantamos, né, que semeamos no ano passado, e se não semeamos os frutos adequados, que possamos semear nesse ano de 2022 e colher os frutos ainda nesse ano, tá bom? Obrigada, um bom dia para vocês, que façamos uma excepcional segunda-feira, uma excepcional semana, muito produtiva para cada um de nós. Bom dia, até mais. Já é, Martins, isso mesmo.